11h04, você está aqui ligado na Boca do Povo, na Itaberá 98,7 FM, é uma emissora da rede Bandeirantes de Rádio. Agora nós estamos recebendo aqui a visita do deputado federal Ismael dos Santos, do PSD, para falar desse início de trabalho na Câmara Federal em Brasília. Deputado, muito obrigado pela participação. Bom dia, satisfação cumprimentá-los, seus ouvintes. Chegamos ontem, meia-noite de Brasília. Barbaridade. É um vai e vem, né, secretário? Lá é terça, quarta e quinta, até para que os nossos ouvintes saibam da nossa rotina, né? Segunda a gente atende aqui na Rua Paraíba, 265, estamos ali à disposição. O gabinete funciona de segunda a sexta, mas segunda estamos ali pessoalmente. E terça, quarta e quinta, então, cumprimos a missão lá em Brasília. E sexta, sábado, domingo a gente roda o estado. Saindo agora para visitar São João do Itaperiú, com aquele... fenômeno que aconteceu lá. Que aconteceu climático lá. E depois, às 16 horas, já temos uma audiência com o prefeito de Joinville. Amanhã temos 2 inaugurações de escolas aqui em Gaspar, com recursos que conseguimos trazer. Vamos estar à noite também levando recursos para a cidade de Balneário Barra do Sul. E domingo vai ser puxado. Vitor Meirelles, Presidente Getúlio, Rio do Sul. E assim vamos. Quem não tem estrela tem que ter estrada. É pé na estrada, né, secretário? E Brasília, deixe-me aprofundar um pouquinho aqui a tua pergunta. Brasília é um corre-corre, que você entra às 8 da manhã, sai às 8 da noite, mas o que manda muito em Brasília são as frentes parlamentares. Né? É lá que acontecem as audiências, os debates sobre os projetos. É claro que você tem que estar no plenário também, sempre fazendo as suas intervenções, as votações, as comissões também são importantes, mas por enquanto o que está aprofundando muito lá são as frentes parlamentares. E nessa semana, de forma muito pontual, com a presença do governador Jorginho, tivemos na terça e na quarta várias audiências com o presidente da Casa, presidente Lira, discutindo uma questão que inclusive influencia muito aqui a nossa região, que é o tal do Marco Zero, a delimitação das áreas indígenas. Caso passe no STF, são 23 municípios que vão ficar prejudicados. Também tivemos uma audiência com o ministro dos Transportes, e aí eu trago uma boa notícia para Blumenau e para a região. No ano de 2022, o DENIT investiu nas rodovias de Santa Catarina 300 milhões, 289. E temos a garantia já no orçamento para 2023, para aplicar agora em 2023, 800 milhões. Com isso, nós vamos conseguir praticamente 80% da duplicação da 470 e um investimento aí em outras rodovias que cortam o estado de Santa Catarina. É uma notícia muito boa. E o senhor que está com o pé na estrada sempre aqui no estado, rodando por aí. 10 mil quilômetros por mês. Tem a noção de como estão as estradas, dúvida, né? Não só dúvida. As federais, as estaduais também. Imagino que o senhor converse muito com o governador Jorginho Melo sobre essa necessidade também, né? E infraestrutura é tudo, né, deputado? Porque melhorando a infraestrutura, o resto se desenvolve. Né? Até porque o que acontece, né? Nós somos um estado, apenas 1% do território do Brasil, mas nós temos 5 portos. E o escoamento, né, da produção, principalmente do oeste em direção ao leste, né, de São Miguel para os portos, principalmente de São Francisco, Itajaí, a Portonave Navegantes, enfim, fica estrangulada com a 282, com a 470. A 470, eu sempre falo e não canso de repetir, não é? 40% da economia de Santa Catarina passa pela 470, são quase 140 mil veículos dia, 4 mil containers por dia na 470, infelizmente uma média de 100 óbitos ano também na 470, e a gente lamenta que nós estamos aí a passo de tartaruga, 10 anos para duplicar 74 quilômetros de Navegantes a Indaial. Quando já deveríamos estar pensando no quarto, aliás, no quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo lote, para chegarmos até a BR-116. E o senhor acredita que dessa vez vai, deputado? Eu comprei muito do ministro Renan Calheiros Filho, né, junto com a presença do governador e da bancada catarinense, e a minha pergunta foi pontual. Quando é que vocês vão entregar a duplicação dos 74 quilômetros? Resposta, nós garantimos que vamos, dos 74, entregar 40 quilômetros duplicados até dezembro de 2023. Não vamos conseguir o resto porque há muito problema ainda de desapropriações entre Gaspar e Indaial. Né? Superada essa questão, a obra prossegue. Aliás, não só desapropriações, mas esse é o trecho mais urbano, as obras de arte, digamos assim, né? Mas eu fiquei feliz, né? E essa é a boa notícia,
que há esse investimento quase 3 vezes maiores. Deputado, o senhor conhece bem aqui a nossa região, nós temos alguns gargalos aqui nessa duplicação que são importantes, né, de se desenvolver o quanto logo, né? A questão ali do Badenfurt, né, no trevo com Pomerode e outras localidades que têm esses gargalos. A gente pode se desenvolver nessas regiões nesse ano, então, Sim, com todo esse recurso? O mais importante não diria, mas muito importante é que os projetos estão prontos. Sem projeto não acontece nada. Exato. Então, todos os projetos das obras de arte estão prontos, né? Viadutos, passarelas. O que nós precisamos é agilizar essas desapropriações e, é claro, estar de olho nas empreiteiras, né, que têm os seus lotes devidamente direcionados, para que possamos cobrar, fiscalizar e pressionar o DENIT. Essa questão que está sendo discutido, né, sobre a questão indígena, o Marco Zero, para que o senhor repasse aqui para a nossa audiência o que é e o impacto que isso pode ter, porque a nossa região também teria um impacto significativo, né? Olha só, um dado interessante, nós temos no Brasil 1 milhão de indígenas. É pouco, tá? É pouco, com todo o mérito que a civilização indígena e o legado que trouxeram para o Brasil. Mas em números proporcionais, com mais de 210 milhões de brasileiros, você tem apenas 1 milhão. Uhum. Por que eu digo apenas? Porque isso significa que eles têm hoje um território do tamanho de Santa Catarina. Nós temos 7 milhões de habitantes em Santa Catarina, chegando a 8, certo? Então, certo. 1 milhão já tem hoje. Isso significa 14% do território, aliás, 14% no Brasil, que eles poderiam já estar demarcados, ou já estão demarcados. O que o Marco Zero vai fazer? Vai ampliar para 28%, quase 30%. E aí, 23 municípios de Santa Catarina serão prejudicados. Eu vou estar agora numa audiência domingo, às 11 horas, por exemplo, em Vítor Meireles. 80% da cidade vai ficar arrasada. Acaba a cidade, se o Marco Zero prevalecer. Então é preciso bom senso do STF, que está julgando. Infelizmente já temos 2 votos lá, um favor, um contra. Uhum. Nós queremos barrar essa votação lá para que a gente possa chegar a um bom senso, né? Dar condições, dar dignidade ao povo indígena. Agora, não é possível você desmerecer, desacreditar os colonos que aqui se implantaram, compraram suas terras, adquiriram suas terras, não é? E que hoje representa 23 municípios de Santa Catarina. E isso vai Brasil afora, né? Se juntar todas as esse regiões... é o problema, porque tudo começou na cidade de Ibirama. O processo está no STF lá, é por causa de uma invasão que houve indígena num território de Ibirama e por causa disso foi parar no STF. Aí entrou a FUNAI na jogada e, é claro, todos esses movimentos de esquerda, etc. e tal, que acabam, às vezes, distorcendo a narrativa. E esse é o problema, porque vai se tornar um paradigma, uma jurisprudência para todo o Brasil. Imagine só o rombo que isso vai acontecer no território brasileiro. Exatamente, né? Então, por isso é toda a importância dessa discussão que está acontecendo. Foi muito importante a reunião da bancada com o governador Jorginho, juntamente com o presidente da Casa da Câmara, o Arthur Lira, e a gente deu um bom encaminhamento. Que bom. Outra questão lá em Brasília, né, na defesa do Estado de Santa Catarina, é que o recurso investido pelo Estado em rodovias federais possa ser abatido da dívida com a União, né? Eu diria praticamente garantido. Né? Nós investimos cerca de avançou 400, nisso também? Sim, foi discutido. Nós investimos 400 milhões e eu quero aqui, com todo respeito, né, justificar o meu voto, inclusive, como deputado estadual. Fui favorável. A maioria foi, acho que houve 2 votos contrários dos 40. Na época, o governador Carlos Moisés acho que acertou, né, para acelerar essas obras, principalmente a 470, foram investidos 200 milhões e outros 200 milhões em outras rodovias, mas com essa perspectiva de que teremos a garantia, já está aprovado no Senado, o retorno, não seria o retorno, o abatimento de dívidas que temos, né, desses 400 milhões. Então foi positivo nesse sentido. Isso é muito importante. Quais são as demandas do senhor em Brasília, deputado? Perfeito. Nós tivemos a oportunidade de conversar com a FACISC, a Federação das Indústrias e do Comércio de Santa Catarina, para fazer uma radiografia de todas as regiões
e, é claro, de forma muito pontual, discutindo aqui com a CIB as questões da nossa região. Sim. Eu acho que alguns pontos fundamentais, além da 470, que é desnecessário a gente falar mais, mas é importante aqui. Temos, por exemplo, a questão da bacia do Rio Itajaí. Né? Os grandes navios já não conseguem mais entrar. Aliás, ontem tivemos uma audiência com o ministro dos Portos, né? Avançando nesse sentido, mais 35 anos de concessão, parceria do governo federal com o município de Itajaí, o prefeito de Itajaí estava lá, porque é interessante, né? Itajaí depende mais do porto do que o porto de Itajaí. Né? Sem o porto não existe Itajaí. Não existe Itajaí. Infelizmente está parado. Então, com essa renovação de uma concessão de 35 anos, aí dá garantias jurídicas para que as empresas possam investir e continuar os seus contratos. Né? A portonave vai a todo vapor. Infelizmente, o Porto Itajaí hoje está parado. Né? Uhum. A outra questão, a pista de logística do aeroporto de Navegantes. Era uma promessa e estamos cobrando isso, porque também vai desenvolver muito a questão comercial, industrial aqui do Vale do Itajaí. Temos as questões ligadas ainda à segurança aí na área climática das barragens, principalmente a barragem de Botuverá, que nós estamos também acompanhando de perto. Há outras questões pontuais em relação, e o governo tem nos cobrado isso, ao grande debate que vai acontecer agora, nesse primeiro semestre ainda, que é a tal da reforma tributária. Nós sentamos 2 semanas atrás com o vice-presidente, o Geraldo Alckmin, ele que hoje é o ministro aí da Indústria e Comércio, e tínhamos cerca lá de 40 deputados com ele, discutindo, porque eu faço parte da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, e ele foi convidado para essa frente, e durante 2 horas discutimos com ele a questão da reforma tributária. Eu sempre digo, do ponto de vista microeconômico, né, e aí eu vou relembrar os velhos tempos do século passado, quando eu frequentei a Faculdade de Administração, você tem a questão fundamental, que é garantir emprego e renda. Né? É isso que nós precisamos, emprego e renda. Agora, do ponto de vista macroeconômico, você tem questões pontuais. Você falava aí dos investimentos em Santa Catarina. Ano passado, 77 bilhões nós mandamos para Brasília, 77 bilhões de impostos. Voltaram 7 bilhões apenas. Muito pouco. Menos que 10%. Não é preciso mudar essa pirâmide. Acho que o melhor modelo que temos no mundo, de fato, são os Estados Unidos, porque você tem uma pirâmide invertida, 60% do recurso fica no município. Aqui não, aqui 60% vai para Brasília. E o ex-presidente Bolsonaro costumava dizer menos Brasília e mais Brasil. E é isso que nós precisamos ver acontecer. Mas o senhor acredita que isso seria possível dentro de uma reforma? Não, há clima para fazer essa mudança? Não tanto a terra nem tanto ao mar, mas é possível avançar. Há clima para isso? Há clima para isso. Eu vejo porque assim, essa discussão eu vejo um longa, congresso né? Bastante municipalista. Ah, é? Bastante municipalista. Então mudou bastante o Congresso, né? Bastante. Acho que a gente tem que avançar. Nós estamos aí em torno de 20%, 25% para os municípios. Nós temos que chegar no mínimo a 30%, 35%. Né? Talvez um parâmetro desse para o Estado e aí o restante para a federação. O ideal seria tripartite, né? 30% para cada ente federativo, nós conseguiríamos avançar muito mais. Afinal de contas, é no município que as coisas acontecem. Educação, saúde, infraestrutura. Sem dúvida nenhuma, né? É aqui que a gente sente tudo, sente na pele. Mas, deputado, esse é um dos pontos importantes da reforma tributária, né? Que seria uma alteração nesse sentido, porque daria um impacto no dia a dia do cidadão, pode-se dizer assim. Sem dúvida. Mas tem outras pautas ali que também são interessantes. Vamos lá, né? Como disse, eu recebi na semana passada mais de 30 prefeitos. Qual é o grande desafio? É você ter dinheiro novo na prefeitura. As prefeituras estão no gargalo. Então você tem que buscar esses recursos junto aos ministérios e a essa ferramenta fantástica que é a emenda impositiva. Isto é, aquilo que o deputado pode colocar no orçamento para trazer para o seu município. Né? Infelizmente, nós ficamos 4 anos sem um deputado federal em Blumenau e perdemos muito dinheiro. Muita coisa. Um deputado tem hoje condições de colocar no orçamento aí cerca de 30 milhões ano. Então, recursos. Eu já recebi a visita do Hospital Santa Catarina, Hospital Santa Isabel, Hospital Santo Antônio, o Hospital de Gaspar, o Hospital Misericórdia, que inclusive deixei uma emenda de R$200 mil semana passada lá, no centenário do hospital, ainda relacionado ao governo do Estado enquanto deputado estadual. Mas nós temos todo um projeto de investimentos para
Blumenau e região. É claro que, né, é bom esclarecer, esse orçamento, o deputado novo, não tem dinheiro novo. Sim. Tem que esperar colocar no orçamento de outubro, novembro, para pagar a partir de 2024. Mas, enfim, são 30 milhões que nós vamos conseguir trazer para a região e para o estado de Santa Catarina. Olha a importância que é a representatividade, Sem dúvida, né? sem dúvida. Fora a abertura de portas que o deputado Claro, possibilita. eu sempre digo, né? Brasília é network, Brasília é relacionamento. Né? Você conversa com tudo e com todos. E de esquerda e de direita. Tu tem que ter trânsito, né? Bom senso, a pautas que interessam ao Brasil. Muito mais do que uma questão partidária. Então, a gente tem procurado avançar muito, aberturas como, e eu quero aqui dar essa boa notícia, por exemplo, o ministro da Pesca é do PSD, um deputado federal, nosso amigo, e que abriu as portas para Santa Catarina. Santa Catarina hoje é o segundo produtor de pesca do Brasil, só perdemos para o Paraná. 30 mil, olha só, 30 mil agricultores catarinenses dependem da pesca. Como assim, Ismael? A agricultura, né? A tilápia e outros peixes, etc. e tal, que estão aí no interior do estado. Então, é esse tipo de recurso que nós queremos trazer também, fora as emendas impositivas, via ministérios. E é importante isso, né? Porque a gente consegue se desenvolver em muitos setores, né? Deputado, essa semana também se discutiu lá em Brasília, né, junto com o governador e representantes aqui da cidade, a federalização da FURB, né? É um projeto já encaminhado no ano passado. Eu não gosto de fazer isso, não quero ser deselegante, mas eu quero deixar aqui o meu protesto. O deputado Ismael não foi convidado. O senhor não foi convidado? Deputado? Não sei por quê. Não sei se foi questão do prefeito, do governador, enfim. Eu lamento, né? Um deputado de Blumenau deveria estar nesse debate com o ministro da Educação para ser embaixador também desse pleito tão necessário. É mais um reforço nessa tentativa fica aí de o meu desabafo. Eu até achei que o senhor estaria lá também. Soube, né? pelos jornais depois que houve essa audiência. Mas como é que o senhor vê esse encaminhamento todo? Eu tinha participado de debates, inclusive com a reitora, né? Fizemos lá atrás um encaminhamento para o Ministério da Educação e gostaríamos de estar presente agora nessa nova rodada de conversação. Espero que eles ainda me chamem. Tomara, né? Quem sabe ouvindo agora esse recado, né? Eles sentem... Aí, só um detalhe, tá? Aqui não vai nenhuma, por favor, nenhuma ponta aqui de arrogância. Sim. Mas dos 513 deputados, apenas 14 têm doutorado. E eu estou entre esses 14. Então, acho que na área da educação a gente pode tocar muito. O senhor estudou na FURB? Estudei na FURB, fiz 2 cursos lá, administração Só e letras. Reforça, né? Só reforça, né, a necessidade de se ter uma união lá em prol de um assunto. Sou egresso da FURB. Pois é, olha, dizer... O senhor também está repassando recursos que o senhor teria direito para entidades aqui de Santa Catarina. É até bom explicar, né? Isso acontece a cada 4 anos, uma nova legislatura. A Câmara disponibiliza um recurso descontado do imposto de renda, dá R$28 mil, para que o deputado possa fazer mudança para Brasília, comprar eletrodomésticos, mobiliar o apartamento, etc. e tal. É legal, mas eu acho, não vou dizer que é imoral, mas eu não me sinto bem com a minha consciência, não me sinto em paz com a minha consciência, pegar um recurso para o qual eu ainda não produzi. Por isso, quando caiu na minha conta, imediatamente, a gente decidiu distribuir entre 3 entidades aqui de Blumenau, nas quais eu já prestei serviço voluntário. Eu falo aqui do CTV, o Centro Terapêutico Vida, da Associação Bom Pastor e do Lar Betânia, que é muito conhecido na cidade. Então, ficou aí um valor de R$ 9.573, colocamos ali um cheque simbólico, né, caindo na conta deles aí nas próximas horas, dessas 3 instituições, e assim acho que será melhor aplicado do que estando lá, devolvendo para a Câmara Federal. Como deputado estadual, o senhor tinha uma ligação muito forte com unidades terapêuticas no estado inteiro, né? Nesse serviço que o senhor buscou desenvolver, principalmente esse tratamento das pessoas dependentes químicos, né? Em Brasília, deputado, o que é possível avançar nesse sentido? Nós temos lá 2 comissões, a Frente Parlamentar, melhor dizendo, a mais forte delas é a Frente Parlamentar de Apoio às Comunidades Terapêuticas, e eu me reuni na quarta-feira à noite, já quase 9 horas da noite, com a Confatec,
que é a Confederação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, tinha diretores de vários estados, inclusive o representante aqui de Santa Catarina, que é de Blumenau, nosso amigo Egon, para discutir e avançar nesse apoio do governo federal também às comunidades terapêuticas. Deixou de existir a Senapred, a Secretaria Nacional, e passou a fazer parte do Ministério do Desenvolvimento Social. Então está abrigada. Temos hoje 17 mil vagas oferecidas pelo governo do estado, é muito pouco, né? Nós estamos oferecendo 800 em Santa Catarina, do governo do estado, 13 mil para todo o Brasil, com mais de 20 milhões de dependentes químicos. Eu estou falando de drogas pesadas, não estou nem falando de maconha, etc. Estou falando de crack, de cocaína, de LSD, 20 milhões de dependentes químicos. Né? E qual é o meu grande sonho? Eu já dei entrada, já conversei com o presidente Lira, de nós termos uma comissão permanente no Congresso Nacional, porque é inadmissível, entre as 20 comissões que estão lá, que não tenha uma comissão para discutir políticas públicas sobre drogas, que é a mazela do país. A segurança pública, por exemplo. Um dos grandes problemas da segurança pública. A gente sabe, de cada 10 crimes cometidos no Brasil, pelo menos 7 envolvem narcotráfico. Então, essa é uma briga que eu vou estender essa bandeira lá e espero que a partir de 2024 nós tenhamos uma comissão permanente para discutir a questão da repressão, do acolhimento e da prevenção. O que é necessário para mudar esse quadro, deputado, na opinião do senhor, pelo conhecimento que o senhor tem, né, durante essa vivência toda? Eu vejo muito preconceito, vejo muito medo, inclusive, e isso eu falo dos deputados federais, de se envolver com isso. Mas daí o narcotraficante, etc. e tal. É preciso ter coragem, dar a cara para bater. Eu estou há 30 anos nessa área, fundei aqui o CTV, né, o Centro Terapêutico Vídeo em Blumenau. O programa Reviver foi um sucesso. Hoje temos 82 comunidades, cada uma pode receber o financiamento de até 10 vagas por comunidade terapêutica. Isso dá R$15 mil para manter o corpo técnico, o psicólogo, o assistente social, o psiquiatra, e dá resultado. Nós acolhemos em Santa Catarina, no programa Reviver, durante esses 6 anos, mais de 25 mil jovens. E aí um dado importante, aqueles que permaneceram à plenitude do programa, que geralmente vai de 6 a 9 meses, nós conseguimos um índice, e eu estou falando aqui de uma pesquisa feita pela FAPESC, a Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado de Santa Catarina, um índice de recuperação de 53%. Que é um índice elevado. Muito positivo. Muito positivo. Então, essa bandeira a gente vai continuar hasteando lá em Brasília. E é muito importante, né? Muito importante para a segurança pública, até porque inclusive. Todo dia eu recebo telefonemas de mães e pais desesperados. Meu filho está no crack, o que eu faço? Só quem passa sabe, né, deputado? Só quem sabe passa. Deputado, já conseguiu se acostumar, se ambientar com essa correria, aeroporto, estrada? Eu confesso, acho que eu estava um pouco assustado, né? Porque, enfim, foi 3 mandatos de vereador, 3 mandatos de deputado estadual. Em Brasília é tudo novo, você conheceu os corredores, tudo muito grande, tudo muito enorme. Mas, graças a Deus, esses 30 dias a gente conseguiu avançar bem, né? Se relacionando, buscando conversar com as diferentes matizes ideológicas, fazendo pronunciamentos pontuais lá no plenário e, principalmente, essa presença. Eu estou em 10 frentes parlamentares, são mais de 30, mas pelo menos 10 eu já estou. Falo aqui do agronegócio, do empreendedorismo, do comércio, dos hospitais, enfim, frentes específicas, pontuais, e essa questão também da drogadição, que nos levam a uma dinâmica muito positiva e temática lá em Brasília. Deputado, obrigado pela visita do senhor. A Itaberá, a Rede Bandeirantes de Rádio, está sempre à disposição para passar aqui para a nossa audiência esse serviço tão importante que é feito em Brasília. A Itaberá, essa pedra brilhante, é isso? É isso aí. Pedra brilhante, continue iluminando aí o nosso caminho em Blumenau e pelo Brasil afora. Forte abraço. Abraço para o senhor também. Deputado Ismael dos Santos, deputado federal do PSD, nosso entrevistado de hoje. A gente volta já já.